Olá a todos e a todas. Eu vou iniciar a minha apresentação intitulada Alimentação em Portugal na Idade Média, séculos XII a XV. Esta apresentação enquadra-se no Seminário de História sobre a Idade Média, ministrado pela doutora Maria Alegria Marques, e o meu nome é Diogo Ribeiro Fonseca. Vou então passar à minha apresentação. Primeiramente, temos o índice com os tópicos que eu vou abordar. Primeiramente vou dar uma introdução à alimentação na Idade Média, num panorama geral. De seguida, vou passar já para um âmbito nacional, um âmbito português, dos produtos do campo e dos abastecimentos às famílias. No ponto 3, vou falar do espaço da cozinha na habitação e a preparação das refeições. De seguida, já um passo da cozinha à mesa e o tempo e o lugar que as refeições ocupavam no cotidiano desta sociedade. E por último, vou abordar um tópico sobre a socialidade à mesa, que envolve regras e etiquetas que se deve entender. Então, para percebermos a alimentação na Idade Média, temos que compreender que a alimentação é um vasto leque de possibilidades e que as tradições ao longo do tempo fizeram que costumes, métodos, seja culinários, seja de obtenção dos alimentos, foram-se moldando ao longo do tempo. E principalmente na Europa Ocidental, pelo Império Romano. Seja tanto na obtenção dos alimentos, nos ideais religiosos ou nas conotações simbólicas ligadas aos alimentos. Nestes últimos dois tópicos, podemos verificar que também no cristianismo, a religião também tem um forte impacto nesta sociedade, como na Idade Média não podemos separar a religião da sociedade. Tudo está interligado. A qualidade e a quantidade da alimentação dependia muito da zona onde estava inscrito. Ou seja, havia uma maior proliferação de certos alimentos e era particularmente evidente a quantidade. A qualidade nunca, por vezes, não era a melhor, mas sim a quantidade é o foco principal da alimentação da Idade Média. No caso português, Portugal insere-se no clima mediterrâneo e, juntamente com os países do sul da Europa, partilhavam um esquema básico, peço desculpa, da alimentação. E para compreendermos a alimentação na Idade Média, temos que ter três pontos fundamentais, que são, primeiramente, o pão, que é a base do sistema alimentar medieval, e também ligado ao cristianismo, com conotações religiosas e simbólicas, como nas origens, na última ceia de Cristo. Em seguida, temos a carne, um alimento muito forte e basilar na sociedade medieval, ligado à força, pela energia e a nutrição que a carne tinha, e também a sua quantidade de consumo era uma tónica muito forte. E por último, o vinho. O vinho é a bebida de excelência na Idade Média, mas também uma grande fonte de alimentação, e era uma bebida ímpar, como refiro, conjugado com o pão, que remetia para uma dimensão do sagrado, como sabemos pelas origens do cristianismo. As ilustrações que eu tenho vindo a mostrar são do manuscrito do século XV, intitulado Taquino Sanitatis, que é uma cópia de um árabe do século XI, que remete para este manuscrito de saúde
de bem-estar e que tem umas ilustrações muito interessantes e muito importantes que eu recomendo vivamente que vejo. Também para percebermos nesta época a alimentação, temos que retirar alguns alimentos que atualmente estão na nossa cadeia alimentar, mas que vieram das expansões europeias do século XV e XVI, que então não eram conhecidos na Europa medieval, como é evidente. Temos, por exemplo, a batata, o milho-maíz, porque o outro milho, o milho miúdo, era o que estava na Europa. Temos o feijão, o tomate, o cacau, o ananás, o arroz, as especiarias, cana-de-açúcar e entre outros. Ora bem, passando à parte principal do meu trabalho, já focando em Portugal, hum, Portugal devia assegurar todos os seus alimentos localmente, pois que podemos imaginar que na Idade Média os transportes comerciais não eram tão acessíveis como são atualmente. E assim, para termos todos os recursos necessários, tínhamos que os produzir no nosso país. Ou seja, os cereais podiam semeavam-se de norte a sul do país, como o trigo, o centeio, o milho miúdo, como referi há bocado, e a aveia. No caso das vinhas e olivais, ocupavam largas manchas na paisagem portuguesa e eram favoráveis ao nosso clima. No caso das árvores frutíferas, eram presença muito generalizada no território, principalmente pela sua fácil conservação, uma parte muito importante, como alguns exemplos, como as pereiras, as macieiras, figueiras, e entre outras, muitas árvores. Também temos hortaliças e legumes, que eram abundantes em Portugal e eram cultivados principalmente ao redor das habitações, como ervilhas, o grande bico, tremoços, lentilhas, xíxaros, couves, etc. Aqui temos 3 ilustrações do manuscrito que eu referi há bocado. Na figura 6 temos a apanha da castanha e podemos ver a sua confecção. Na figura 7 temos a apanha da espera e na figura 8 as colheitas do verão, dos cereais. No caso das carnes, nesta época havia uma maior diversidade e um maior leque do que temos atualmente, especialmente das espécies singéticas, ou seja, as espécies para caça. Os animais mais abundantes eram os animais de rebanho, como ovelhas e cabras. No caso dos bovinos, eles eram utilizados mais para fins laboral, de trabalho, e por vezes só no final da sua vida é que eram abatidos para a alimentação. No caso das aves, eram presença também generalizada, seja no campo, seja na cidade, mas as galinhas tinham uma particularidade que eram autossuficientes, ou seja, não era preciso estar constantemente a alimentá-las porque elas alimentavam-se de larga escala sem precisar de muito trabalho. O porco era o único animal na Idade Média que era para uso exclusivo da obtenção da sua carne. Ou seja, todas as peças do animal eram aproveitadas e é um animal muito importante para a alimentação da Idade Média. Quanto aos animais de caça, também nesta época praticava-se muito mais esse tipo de alimentação desses animais, como os veados, os javalis, alguns ursos, gamos, cabritos monteses e coelhos, e entre outros. No caso dos peixes, complementavam a carne e substituíam a carne em alguns dias impostos pela Igreja, onde não
não se podia comer carne. No caso do mar, havia uma diversidade enorme de peixes, como a sardinha, o atum. No caso dos cetáceos, podiam gerar também carne, o óleo, e pele e ossos. Também tínhamos alguns moluscos, como as ameixas. Nos rios, podia-se encontrar salmões, lampreis, turjões, trutas, bogas, etc. Ora bem, e como é que essas famílias procediam ao seu abastecimento? Ou seja, no caso dos cereais, no campo, realizava-se uma só vez após a ceifa. E os obstáculos, claramente, estavam na sua conservação, porque uma melhor conservação influenciava a qualidade do pão. E a dona de casa, a mulher, à semana retirava o suficiente das suas reservas de grãos para a panificação. Na cidade, a elite local teria sempre o abastecimento assegurado, e também poderia adquirir o pão, o resto da sociedade poderia adquirir o pão já confeccionado pelas padeiras. E uma particularidade muito importante era quando o preço do pão aumentava. O preço do pão, se aumentasse muito, gerava sempre conflitos na sociedade. No caso do vinho, no campo, as pessoas faziam a sua própria produção, ou também podiam encontrar o vinho em tabernas ou bodegas. Não havia dificuldade na aquisição, mas sim no escoamento. Ou seja, vender o vinho era a parte principal do que na aquisição. Na cidade, havia um privilégio para os senhores, que era o relevo, ou seja, que permitia escoar o seu produto logo nos primeiros 3 meses do ano. O que isto significa é que logo nos primeiros 3 meses a qualidade de vinho era superior e podia-se escoar mais facilmente o vinho de melhor qualidade. Quanto aos outros proprietários, quando o vinho se aproximava do mês de julho, a qualidade já era muito má do vinho. No caso dos produtos hortícolas e frutas, ou seja, tanto no campo como na cidade, o seu abastecimento era junto das habitações. As árvores cresciam generalizadamente no território, mas em territórios densamente povoados podia-se comprar os produtos nos mercados, principalmente logo de manhã e quando a muralha abria as suas portas. E, como eu referi também ao início, as frutas tinham uma capacidade de conservação muito maior. No caso da carne, no campo havia abastecimentos familiares, ou seja, e as famílias campesinas criavam os seus próprios animais. Como eu referi também ao início, como a carne do porco. O porco era a carne familiar principal da família. Na cidade havia uma maior oferta, também uma melhor qualidade do produto. Nos açougues, ou seja, nos talhos, havia regulamentação pelas posturas municipais e normalmente a elite local tinha para si as melhores peças de carne. Para conservar esta carne, a dona de casa encarregava-se de a salgar ou fumar e passava também a confeccionar os enchidos. Mas principalmente era salgar a carne que era mais frequente. No caso do peixe, no litoral, ou seja, no mar, as famílias pescatórias vendiam, mas também ficavam com parte do peixe para a sua própria alimentação. Nas cidades, podia-se comprar o peixe logo de manhã ao vendedor,
nos portos da cidade, que eram mais numerosos do que atualmente. E também aqui, como nas carnes, os peixes melhores estavam reservados às elites. Depois também acresciam um valor mais elevado. No interior, o camponês podia pescar o peixe no rio, como é evidente, e também nas cidades, ao longo da Idade Média, o aumento tanto do peixe do rio como do mar veio a ser aumentar uma maior diversidade de tipo de pescado. Para o conservar, podia ser através da fumagem, da salga ou da secagem ao sol. Ainda a secagem ao sol ainda hoje se faz. E o peixe devia ser consumido principalmente no inverno, ou seja, as condições eram melhores, porque no verão, com o calor, o peixe tem tendência a tornar-se mais perecível, a estragar-se com mais facilidade. No caso dos temperos e ervas aromáticas, tanto no campo como na cidade, os principais produtos eram o sal e o azeite. Ervas aromáticas podiam crescer facilmente junto às habitações, mas nas maiores cidades e para famílias com maiores posses podiam adquirir estas especiarias, podiam adquirir especiarias mais refinadas, mais puras, desculpa, e também com extremamente caras e raras. Neste ponto, então vou abordar a cozinha num espaço da habitação, ou seja, eu vou tentar sempre abordar de um ponto tanto do campo como na cidade e do estrato mais baixo ao estrato mais alto da sociedade. Ou seja, nas casas rurais mais modestas, a cozinha era circunscrita ao espaço da lareira, ou seja, a habitação não tinha qualquer divisão para a cozinha, é evidente, e a lareira era o ponto essencial para os cozinhados. Muitas vezes a lareira tinha de ser perto da porta da entrada para evacuar os fumos, porque não havia possibilidade para ter chaminés, para escoar os fumos. E por vezes até o próprio fogo era procurado no vizinho mais próximo em que já tivesse o fogo aceso para poder acender o seu lume. Pois depois fazer o fogo representava uma tarefa que para hoje é simples, mas naquele tempo era mais complicada e mais lenta. No caso dos utensílios da cozinha, eram reduzidos ao essencial, nestas camadas mais baixas da sociedade. Podia ser uma panela de barro, um saleiro, um pote de azeite e de povinho e um trempo de ferro. Um trempo de ferro é onde assenta a panela de barro para fazer os cozinhados na lareira. Nas cozinhas mais abastadas, com mais posse, já poderia haver uma divisão própria para a preparação dos cozinhados. A lareira também podia ter dimensões mais alargadas e já se podia ter uma chaminé para expelir os fumos, o que se tornava muito mais agradável, especialmente no inverno, onde as pessoas podiam ter um espaço acolhedor sem ter fumos na habitação. No caso dos utensílios, podiam ser mais diversificados, podiam ser tachos, panelas, alguidares, tigelas, potes, caldeias, grelhas, espetos, etc. Um número de utensílios. Nas cozinhas dos grandes senhores, do rei, do estrato mais alto da sociedade, tudo era levado, tudo era superlativo aos padrões da sociedade, como é evidente, não é? Já poderia haver construções só para a confecção, mas também só para as refeições. Também tinha-se esse cuidado de prevenir os eventuais incêndios na confecção dos alimentos. As lareiras eram monumentais, assim como as chaminés,
e os utensílios eram do mais variado, do mais sofisticado e refinado possível. Neste ponto, então vou abordar as preparações das refeições, no mesmo padrão, ou seja, nos estratos mais baixos da população, a alimentação era baseada mais nos cozidos. Os caldos que eram efetuados eram mais à base de hortaliças e legumes secos e, por vezes, complementando com um naco de carne e um enchido. Se bem que esta carne podia ser uma carne mais velha, não tão tenra como outras carnes mais jovens. Também era apreciado um assado, quando fosse algo da altura da matança do porco familiar, e nos dias em que a igreja proibia esse consumo da carne, o peixe era a opção ideal. E para apimentar as refeições e o paladar medieval, eh, também não havia assim grandes temperos que este extrato podia alcançar, mas podiam temperar com o sal, com azeite, a gordura de origem animal, alhos, cebolas e outras ervas que podiam ter na sua horta. Na culinária das famílias mais ricas, já havia uma maior diversidade de confeccionar os pratos. Podiam ser assados, cozidos, estofados e, sobretudo, a qualidade era melhor, como é evidente. Consumiam-se animais mais jovens, que a carne tornava-se mais tenra, e havia também uma maior diversidade de especiarias. E as elites podiam também comprar essas especiarias mais raras e difícil acesso. No caso da alta nobreza e, e, e do rei, existe um maior conhecimento dos pratos devido ao livro de cozinha da infanta Dona Maria, que é neta de Dom Manuel, e onde podemos constatar que a cozinha da elite era uma cozinha europeia, ou seja, era praticada por um grupo estrito, mas essa cozinha era um padrão para toda a Europa. A cozinha dos poderosos, dos reis, dos grandes senhores, era uma cozinha muito elaborada e, sobretudo, os ingredientes multiplicavam-se, porque o paladar medieval gostava sempre de muitos temperos e de sabores muito fortes. No livro de cozinha da Infanta Dona Maria, só por curiosidade, podemos verificar, por exemplo, para a confecção da galinha morisca, temos cerca de 15 ingredientes para a sua confecção. As especiarias ocupam cerca de 23% do seu livro e ervas aromáticas ocupam 11%, que aqui é designado por cheiros. Para a alta cozinha medieval, como eu referi, era fortemente apaladada, e se nas casas dos camponeses a mulher tinha a primazia da confecção dos alimentos e do seu abastecimento, já para os grandes senhores e para o rei, esse trabalho era exclusivo aos homens. Neste ponto, vou abordar então o tempo e o lugar das refeições nestas sociedades. Ou seja, na Idade Média, por norma, como é evidente, fazia-se duas refeições, que era o jantar, normalmente pelo meio-dia, que hoje o nosso jantar é à noite, mas este jantar é o nosso almoço, digamos assim, para simplificar, mas também podia variar tanto no verão ou no inverno. E a ceia, que era ao final do dia ou ao anoitecer. Também, por vezes, podia-se comer em 2 refeições ou logo de manhã, mas sempre muito ligeiro. Como principal alimento entre as refeições, era o vinho. O vinho era um substituto ideal de uma refeição para os camponeses. A primeira refeição
Podia ser já no local de trabalho, nos campos, porque não se saía do seu local de trabalho para ir a casa ter a sua alimentação, mas já a ceia, em regra geral, já era na sua casa, e tomava-se, como é evidente, no campo, junto à lareira, no espaço mais acolhedor da casa. Quando a escala económica e social subia, tudo se ia multiplicando e complexificando, não é? Nas famílias com mais poder económico podiam já ter um lugar próprio para tomar a refeição, e podiam ter múltiplos acessórios à refeição, ou seja, podiam já ter uma mesa, o que hoje é muito banal, mas para estratos superiores não era possível ter essas condições, mas podias ter uma mesa, bancos, faca, saleiro, jarros, a bebida, neste caso o vinho, servia-se em picheios, ou seja, uma vasilha, dos quais podias depois verter para copos. Mas geralmente havia só uma única vasilha e as pessoas levavam essa vasilha, era coletiva e não individual. No contexto senhorial e real, tudo era, como é evidente, levado ao máximo luxo, ao máximo esplendor. No caso do rei, tinha um espaço próprio, os alimentos geralmente vinham para as mesas em pedaços grandes ou inteiros, exclusivamente, e havia um vasto leque de serviçais, seja o cozinheiro, seja um copeiro, seja o mordomo, seja o talhador para cortar as peças, entre vários. Nas grandes refeições, com convidados solenes, tudo era levado ao máximo rigor, inclusive seja mantos em cima da mesa, a riqueza nas alfaias, ou seja, nos utensílios, que por vezes podiam ser de prata ou decorados com pedras preciosas. Ora bem, no último ponto que eu vou abordar da minha apresentação, no caso da socialidade à mesa, ou seja, estas regras, eh, regras de estar à mesa, derivam dos mosteiros, onde haveria uma refeição e toda a postura dos comensais era subejamente conhecida que havia uma norma para seguir. Ou seja, podias ter a disciplina das posturas corporais e o respeito pelos outros, ou seja, não incomodar quem estava na refeição. Nas famílias camponesas não era conhecida qualquer norma, nós também temos dificuldade de saber como eram os comportamentos das pessoas às refeições, mas para estes estratos mais baixos não era conhecida qualquer norma e só podiam ter o respeito pela autoridade da casa, no caso do pai de família. Nas famílias mais ricas já se tinha um costume de seguir os costumes da nobreza, como se refere, viver cavalheirosamente. Nas famílias senhoriais, as normas já eram mais diversificadas e pela Europa havia imensos livros para ensinar as crianças sobre estas normas e regras para estar à mesa, para estar na refeição, que podiam ser que não se podia servir grandes bocados, procurar aquilo que tivesse mais acessível à mão, sentar no local correto, conforme o seu estatuto, mastigar com delicadeza, nunca com a boca aberta. Durante a refeição, os convidados, as pessoas que estavam na refeição, podiam assistir a vários espetáculos, seja de música, de canto, dança ou malabarismos. Ou seja, tudo decorria com a maior pompa e circunstância.
Em jeito de conclusão, eu retiro também uma conclusão que a doutora Iria Gonçalves, no seu artigo sobre alimentação na história da vida privada, no volume de Idade Média, em que refere isto. Embora um ato da mais primária necessidade e a que ninguém pode eximir-se, era um universo de infindas variações. Este que toca a alimentação humana, e com extremos a afastarem-se, quase até ao infinito, desde as ilhotas de gula, como já alguém, com toda a propriedade, chamou às grandes mesas, até ao oceano de miséria onde se vivia no limiar da subsistência. Ou seja, este é quase que fosse um resumo da minha apresentação. Por último, temos a bibliografia, que eu refiro aqui, então, o artigo que se encontra neste volume que estão a ver de História da Vida Privada, que eu segui e foi o artigo que deu a base à minha apresentação. Também do professor Dr. Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, um livro muito importante para estes assuntos, e também da nossa professora Maria Alegria Marques, na alimentação no tempo de Dom Afonso Henriques. Que seguem os links das ilustrações e dou por terminada a minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigado.